Olá, boa tarde. O índice de atividade econômica do Banco Central registrou uma alta de 0,47% em agosto. O IBC Brasil antecipa o resultado do Produto Interno Bruto. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Projeto de lei quer incentivar a participação de jovens na política. Outro projeto prevê a criação de campanha de conscientização sobre a esteatose hepática. Conta de luz vai subir para moradores do litoral e interior do estado. Parlamento abre espaço para homenagear o centenário do pintor brasileiro Aladir Custódio. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Os deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia voltam a se reunir hoje aqui no Palácio 9 de Julho. Quem tem agora as informações ao vivo é o repórter Jeremias Gomes. Jeremias, boa tarde para você. Quantos itens da pauta vão ser analisados, Jeremias? Boa tarde a você, Sérgio. Boa tarde a você que nos acompanha. Uma pauta bastante extensa, viu, Sérgio? 59 itens. Vou destacar 2 projetos de lei que vão ser tratados nesta reunião. Projeto de lei 23 de 2017, do deputado Teonílio Barba, do PT. Ele trata da existência de delegadas em delegacias para atendimento à mulher em situação de violência. E também o projeto de lei 1095 de 2015, este de autoria do deputado Ricardo Madalena, do PR, que obriga os estabelecimentos de ensino em educação básica no Estado de São Paulo a dar publicidade ao IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Estado de São Paulo. A reunião começa a partir das 2h da tarde no plenário Dom Pedro I e é presidida pelo deputado Wellington Moura, do PRB. Sérgio. Obrigado pelas suas informações, Jeremias. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Segurança Pública fizeram um documento de orientação para o registro de queixas em caso de qualquer problema com as urnas eletrônicas. A repórter Érica Rezende nos traz mais informações agora ao vivo. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. No dia da votação, qualquer defeito ou qualquer problema na urna eletrônica deve ser imediatamente comunicado ao mesário ou ao presidente da sessão eleitoral. O problema também deve ser registrado em um boletim de ocorrência e pode ser comunicado também por meio de um aplicativo conhecido como Pardal, que foi criado pelo Tribunal Superior Eleitoral para receber denúncias de crimes eleitorais, compras de votos e qualquer problema ou defeito em urna eletrônica. Sérgio. Obrigado, Érica. Uma vistoria do Tribunal de Contas do Estado em 253 creches municipais da região metropolitana, do litoral e do interior de São Paulo mostrou que a grande maioria delas oferece perigo para as crianças. A repórter Silvia Garcia tem mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Silvia. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde a todos. O número espanta. 84% das creches vistoriadas não tinham o auto de vistoria dos bombeiros. Os maiores problemas encontrados foram extintores de incêndio vencidos, fiações expostas e falta de rota de fuga. Em mais da metade das creches, as caixas d'água não são limpas há mais de 6 meses. 42% destes estabelecimentos tinham brinquedos sem a menor condição de uso, como, por exemplo, com ferrugem, com pregos expostos, entulhos e formigueiros nas proximidades. Em 60% dos casos, as creches tinham superlotação de crianças de 0 a 3 anos de idade. Os administradores receberam um prazo de 30 dias para arrumar tudo isso daí. Caso eles não resolvam em 1 mês, eles podem pagar uma multa de até R$55 mil. E tem mais uma informação aqui, Sérgio. As creches aqui de São Paulo, da capital, não entraram aí nesse numerário, nem nessa vistoria, porque elas fazem parte, são responsabilidades do Tribunal de Contas do município. Sérgio. Tem que resolver o mais rápido possível esses problemas aí, né, Silvia? Obrigado. A participação do jovem na vida política do país é uma garantia de um futuro melhor. Por isso, o deputado Marco Vignoli, do PSDB, criou um projeto de lei que incentiva a juventude a exercer seus direitos políticos. Veja agora na reportagem da Priscila Silvério. Na família de Lucas, as conversas sobre política sempre foram recorrentes. E por gostar do assunto, se envolveu em algumas atividades na escola. Foi representante de sala e fez parte do Grêmio e Colegiado Escolar. O meu interesse foi despertado mais na época já 2013, com as manifestações, questão da passagem, o momento político que o Brasil vivia também
naquele ano, me despertou bastante interesse em estar engajado mais ainda na pauta política, o que o Brasil vivia. Também a questão da crise econômica veio trazendo um viés bastante político. O meu interesse foi despertando mais em relação a isso. É um espaço que deveria ser natural do jovem, o jovem deveria se interessar por isso. Infelizmente, não vejo essa presença maciça do jovem, mas eu acho importante, sim. Com Lourenço foi diferente. Até entrar na universidade, ele não pensava e nem discutia a política, mas entende que os jovens precisam falar sobre o assunto. A grande parte do que eu acho que forma um ambiente na faculdade de facilitar conversar sobre política, hoje em dia eu acho que a maioria são os alunos mesmo que facilitam esse ambiente. E já tem uma grande participação. Se a escola mesmo, a diretoria, fornecer um ambiente que ajude a considerar questões de política, eu acho que a participação do jovem na política vai aumentar ainda mais. Um projeto de lei em tramitação aqui no Parlamento Paulista quer diminuir a distância entre estudantes e o processo legislativo estadual e ainda incentivar o exercício dos direitos políticos entre a juventude do Estado. O projeto de lei é o de número 451 de 2017, de autoria do deputado Marco Vignoli, do PSDB. Dispõe sobre a lei de incentivo à formação política e participação da juventude paulista na elaboração de processo legislativo estadual e políticas públicas estaduais. As pautas das demandas devem ser discutidas previamente em comissões temáticas. Os jovens também vão poder integrar os grupos de trabalho de audiências públicas e comissões do Parlamento Paulista. Deve haver também o estímulo para a visitação periódica à Assembleia. E 2 vezes ao ano, os deputados devem visitar escolas do ensino médio estadual e privado para incentivar os jovens sobre a importância política. É um projeto que visa aumentar a participação dos jovens aqui no processo legislativo do Estado de São Paulo. Através desse projeto, a gente vai implementar o ensino obrigatório da Constituição Federal nas escolas paulistas. Além disso, os deputados vão ser obrigados a 2 vezes por ano participar de uma aula numa escola pública do Estado de São Paulo. As audiências públicas vão ter a obrigatoriedade de contar com os jovens participantes. Além disso, também em seus gabinetes vai ser obrigatório que tenha pelo menos um jovem em cargo de comissão, fazendo com que a participação do jovem seja ainda maior no Parlamento Paulista. A participação do jovem na política é o que vai dar um futuro melhor, porque querendo ou não, são os jovens que vão construir o futuro, né? Então a gente precisa ser ouvido, a nossa voz é muito importante. O jovem dificilmente ele está presente, então eu acho sim que o jovem deveria ocupar esse espaço e o projeto ele traz muito esse viés, né? A Assembleia Legislativa promoveu um encontro para debater a pouca representatividade do negro na política do país. Veja agora na reportagem da Silvia Garcia. O portal Alma Preta, em conjunto com a deputada Leci Brandão, realizou uma ação exclusiva para as redes sociais aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O bate-papo em rede falou sobre a população negra e sua representatividade na política. Eu me juntei à Luana Teófilo, que é idealizadora do painel BAP. A Luana já veio há algum tempo juntando afrodescendentes nesse painel online, que nada mais é recrutando pessoas para participarem de pesquisas. E aí a gente uniu o painel dela com a minha expertise na área de pesquisa mercadológica. E aí, como não tinha esse recorte racial voltado para a política, nós falamos, vamos fazer? Vamos fazer. E fizemos em novembro de 2017. Segundo dados apresentados pela pesquisa realizada pelo painel BAP, cerca de 54% da população brasileira se define negra ou parda. Porém, nas eleições de 2014, dos 1.600 políticos eleitos, 21 eram pardos e apenas 3,1% eram pretos. Nesses últimos 40 anos, desde a fundação do Movimento Negro Moderno, com a fundação do Movimento Negro Unificado em 1978, você passa a ter um grupo maior de pessoas discutindo, debatendo, participando. Então há uma ampliação, no nosso ponto de vista, da participação negra no chamado capital político. Mais pessoas votando em propostas políticas que têm aderência ao universo negro. E esse voto, ele é um voto que a gente está tentando descobrir qual a sua especificidade. Ele tem muito da marca cultural, muito da marca política e muito da marca de identidade racial. Outro dado apresentado no bate-papo com as redes foi religião. Na pesquisa, 23% dos entrevistados são católicos. E um número muito próximo se diz do candomblé, umbanda ou alguma religião de origem africana.
Para a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, a discussão ressalta o momento atual do país para poder traçar estratégias e garantir mais espaço nas instâncias de poder para a população negra no Brasil. Nós estamos passando por situações que no Congresso Nacional existem bancadas que não aceitam as liberdades. Existem bancadas que não respeitam uma coisa chamada cidadania. E com isso, a gente está perdendo, direitos, a gente não está conseguindo se impor, não está conseguindo mostrar de verdade as nossas demandas. Então, no momento em que entram mídias alternativas e que podem sentar para discutir com essas pessoas que organizaram essa pesquisa, ter um resultado para mostrar para a população, principalmente a população negra, o que acontece. Uma pesquisa feita pelo setor de vigilância alimentar e nutricional do Ministério da Saúde revelou que 55% dos adolescentes brasileiros que são acompanhados pelo Sistema Único de Saúde comem mal. No ano passado, esses jovens comeram macarrão instantâneo, salgadinhos, hambúrguer, embutidos, biscoitos recheados, doces e guloseimas em quantidade maior do que a recomendada, em detrimento de produtos saudáveis. A conta de luz vai ficar mais cara no litoral e interior do estado a partir da semana que vem. Detalhes em 1 minuto e meio. Até já. Se você mora no interior ou no litoral de São Paulo, prepare o bolso. Vem aí mais um reajuste na conta de energia elétrica. E o repórter Jeremias Gomes tem mais informações sobre esse aumento. Jeremias, você. É verdade, Sérgio. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou um reajuste de 19,25% para os consumidores atendidos pela CPFL Piratininga. O índice é bem maior do que a inflação registrada nos últimos 12 meses, que ficou aí em torno de 4,5%. O reajuste pode ser aplicado a partir do dia 23 deste mês. A CPFL Piratininga atende 1.700.000 unidades consumidoras em 27 cidades do estado de São Paulo, do litoral e também do interior do estado de São Paulo, que dá aí cerca de 5 milhões de consumidores. As cidades atingidas estão, entre as cidades atingidas, Campinas, Indaiatuba, Vinhedo, Santos, Sorocaba e Jundiaí. Sérgio. Pois é, mais uma aí para doer no bolso do consumidor, né, Jeremias? E a decisão do governo federal em manter o começo do horário de verão no mesmo dia da prova do Enem vai mexer com a vida de mais da metade dos candidatos inscritos. Ao vivo, a repórter Érica Rezende traz mais informações para a gente. Érica. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem cerca de 5,5 milhões de estudantes inscritos. 56% desses estudantes vão ter 1 hora a menos de sono aí no dia da prova, que coincide justamente com o início do horário de verão, que é o dia 4 de novembro. Esses estudantes moram nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, e nessas regiões os portões vão fechar à 1 da tarde. Juntos, os estados de São Paulo e Minas Gerais concentram metade dos candidatos. E eles vão ter que adiantar o relógio em 1 hora no dia da prova. Sérgio. Obrigado, Érica. Eu converso agora com a repórter Silvia Garcia, que tem informações sobre a queda da taxa de fecundidade. Silvia, você. Olha, Sérgio, este estudo foi feito pela ONU e revelou que a taxa de fecundidade caiu não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O problema é que aqui no Brasil a taxa de fecundidade está bem abaixo da média mundial. Só para ter uma ideia, em 1960, cada mulher tinha, em média, 6,3 filhos. Em 2018, aqui no Brasil, essa média caiu para 1,7 filho por mulher. A média no mundo, em 2018, este ano, está em 2,5 filhos por mulher. Sérgio. Obrigado, Silvia. A Assembleia Legislativa sediou o evento Liberdade Religiosa e Diálogo Interreligioso. Esse encontro foi uma iniciativa da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Santo Amaro, em parceria com o Departamento do Diálogo Interreligioso do PTB. O evento reuniu representantes de diversas denominações religiosas, entre elas da Igreja Adventista, Anglicana, Presbiteriana, Quadrangular e Assembleia de Deus.
Rosângela Nogueira, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Santo Amaro, explica que o objetivo é aprender com o que cada um tem a oferecer no seu trabalho em prol do diálogo interreligioso. O Estado ele não interfere nas religiões, nem as religiões podem interferir no Estado, mas o que acontece aqui na Assembleia, para fazer essa abertura, todas as pessoas vêm para discutir as dificuldades que elas encontram e aqui elas conseguem clarear, saber qual é o caminho que elas têm que seguir, qual é a direção que tem que tomar. Márcia Reicher, presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem Latino-Americana, palestrou sobre lei e religião. A mediação ela traz um resgate da pessoa, né, no ouvir, uma escutativa. Eu vou ouvir efetivamente o que o outro está falando e tentar entender a visão dele, né, e não imaginar que a minha visão sempre é a certa. Para o advogado Pascoal Silvares, o Estado tem condições de assegurar a liberdade religiosa, preservando a independência de cada um. A importância que eu entendo do Estado laico é justamente garantir com que a satisfação deste elemento, que é mais uma das liberdades fundamentais, seja garantido sem que haja um atravessamento entre as outras liberdades fundamentais, pensando sempre que a defesa de cada liberdade fundamental, como a liberdade religiosa, deve ser sempre pela sua amplitude máxima e não pela sua restrição. O forró, ritmo musical mais conhecido e praticado no Nordeste, pode virar também um patrimônio cultural de São Paulo. Veja agora na reportagem da Caterina Schutt. De origem nordestina, o forró é conhecido em todo o Brasil e em diversos países no exterior. A comunidade de forrozeiros de São Paulo pede o reconhecimento do estilo musical como patrimônio cultural do Estado e o desenvolvimento de políticas públicas. Nós fizemos um fórum em São Paulo, em abril, e estamos trazendo para a Lesp as informações desse fórum, também solicitando para que o forró se torne patrimônio cultural do Estado de São Paulo e que a gente consiga gerar políticas públicas para sua sustentabilidade e difusão. Alessandro Azevedo é ator e diretor teatral. Nascido na Paraíba, dedicou boa parte de sua vida como militante cultural. O reconhecimento do forró como patrimônio cultural, isso implica em dar o primeiro passo na construção de uma política pública de Estado para o forró. Quem também esteve presente no evento foi o secretário da Cultura, Romildo Campelo, que enfatizou a importância do ritmo para a cultura brasileira. Nós já havíamos recebido o forró, as comissões do forró na Secretaria de Estado da Cultura para o diálogo, para a aproximação e estamos dando continuidade aqui nessa audiência na Assembleia Legislativa. São Paulo é um estado que tem muito nordestino, né, que ajudou a formar esse estado. Então a cultura está presente aqui em São Paulo. E é importante São Paulo reconhecer essa cultura como patrimônio dela. E com certeza será um grande passo para esse debate nacional também, uma vez que também tem esse debate no Congresso Nacional. Então eu, como deputado, presidente da comissão, acolhi essa demanda, porque ela é rica, né? Tem a ver com os nossos valores, com a nossa origem, é música, é dança, é composição. Então é algo bonito que precisa ser valorizado. Um estudo do Fórum Econômico Mundial mostrou queda no ranking internacional de competitividade do Brasil. O país caiu da posição de número 69 no ano passado para a posição de número 72 entre os 140 países pesquisados este ano. A falta de abertura da economia nacional, o mercado de trabalho pouco flexível, o aumento da criminalidade e a falta de qualidade na educação foram os fatores apontados. O Fórum constatou também que o Brasil é o país menos competitivo entre os membros dos BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Projeto de lei prevê a criação de campanha de conscientização sobre esteatose hepática. Os detalhes em 1 minuto e meio. A gente volta já já. Um
em cada 5 brasileiros sofre com infiltração gordurosa no fígado, uma doença conhecida como esteatose hepática. Uma proposta de lei do deputado André do Prado, do PR, à espera de aprovação aqui na Assembleia Legislativa, prevê a criação de uma campanha de conscientização sobre causas e tratamento dessa doença. O fígado, a maior glândula do corpo humano, tem entre suas funções armazenar glicose, metabolizar colesterol e produzir a bile, líquido que tem a função de digerir gorduras e captar nutrientes. Um sistema que pode ser comprometido se o órgão começar a acumular gordura. É a chamada esteatose hepática, uma doença assintomática nos quadros leves, ou seja, os sintomas só aparecem quando já surgem as primeiras complicações, que podem ser dor, cansaço, fraqueza, perda de apetite e aumento do fígado. O principal alerta para todo mundo em relação à esteatose é estarmos atentos. A primeira questão é o peso, sobrepeso. Grupos que estejam acima do seu peso estão sempre em risco de ter este acúmulo de gordura. Porque nós estamos habituados a pensar nos gordinhos com gordura em algumas regiões do corpo e a gente se esquece que às vezes essa gordura que está acumulada no pneuzinho, na barriga, em outros lugares, pode se acumular também no fígado. E neste fígado vai causar uma doença progressiva, chegando a cirrose hepática e até a câncer de fígado. Na maioria dos casos, a doença ocorre devido a maus hábitos, sejam alimentares ou pelo consumo excessivo de álcool. Mas a esteatose hepática também ocorre em quem tem massa corporal adequada e hábitos saudáveis. Pessoas que não estão acima do peso que têm esteatose. Quem são? Primeiramente, a esteatose pode ser uma condição genética. Você não está com peso acima do normal, mas você tem um distúrbio do seu metabolismo, do funcionamento do seu fígado com o acúmulo dessa gordura. Outra situação é quando você bebe. Se você bebe, você também pode ter gordura no fígado. Outra situação são pessoas que vivem com HIV/AIDS. Nessas pessoas, por distúrbios próprios da própria doença, ou mesmo por causa dos remédios que essas pessoas tomam, você pode ter acúmulo também de gordura no fígado. O diagnóstico geralmente é feito por meio de exames de sangue, métodos de imagem ou clinicamente pelo toque no fígado. A doença que não apresenta sintomas visíveis pode ser revertida, mas o tratamento deve ser multidisciplinar. Tem gente que acha que a gordura é só uma coisa em relação à estética e é muito mais do que isso, né? Então tem que buscar ver, tá com a saúde em dia, tudo direitinho e se cuidar. Para esclarecer a população, o deputado André do Prado, do PR, propôs o projeto de lei 991 de 2015, que institui a campanha de conscientização sobre esteatose hepática. A ideia é divulgar por meio de anúncios nos meios de comunicação as características da doença, suas causas e tratamentos. O projeto ainda prevê a participação popular por meio de comitês, palestras e atualização e treinamento de profissionais da saúde. Prevenção, hábitos saudáveis, controle de peso, exercício físico, basicamente isso. O tratamento, existem alguns medicamentos que já foram desenvolvidos para isso, mas sem muita eficácia. Então o principal é hábito saudável, redução de peso, exercício físico. A Assembleia Legislativa abriu espaço para prestar homenagem ao centenário do pintor brasileiro Aladir Custódio. A mostra reúne 20 obras de Aladir, que vive no Rio de Janeiro. A mostra, que celebra o centenário do artista que vive no Rio de Janeiro, foi baseada sobre uma importante história que se funde com os principais movimentos culturais e de defesa das minorias no país. São obras que remetem ao movimento negro, na época que o movimento negro ainda estava começando a ter voz, de 1930 para cá. É raro um artista com essa capacidade de botar você na atmosfera do quadro como o Aladir consegue. Para o produtor da exposição, as obras apresentadas também retratam fielmente o modo de vida do artista e os acontecimentos que o rodeavam. Ele é um homem do povo, de origem humilde, e retratava o ambiente que ele vivia, as festas populares, carnaval, blocos de carnaval, capoeira, sobretudo os que têm engajamento de pessoas afrodescendentes. O deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, prestigiou a exposição do artista. Para o parlamentar, é um privilégio à Lesp receber os quadros que retratam as cores e a cara do Brasil.
Além de retratar algumas realidades do nosso povo brasileiro, né, que já é por si só muito inteligente, ele traz também aquilo que é da história religiosa. Então tudo isso faz parte da cultura brasileira e pode somar muito, né, quando as pessoas vêm aqui apreciar essas obras do artista. A mostra pode ser visitada até o próximo dia 2 de novembro, sempre das 8 da manhã às 8 da noite. Os quadros estão expostos aqui, no Espaço Heróis de 32. O acesso é pela Avenida Pedro Álvares Cabral 201, bem em frente ao Parque do Ibirapuera. O Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Lembrando a você, telespectador, que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br ou pelo YouTube. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia. Espero vocês até lá e ótima tarde para você.